Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre um procedimento estético que tem lotado os consultórios, até porque é um dos mais procurados, que é quando se fala em cirurgia de mama. A gente está falando da cirurgia estética, mas também da cirurgia por problemas de saúde. Quem vai estar esclarecendo aqui no estúdio hoje com a gente é o cirurgião plástico, doutor Fernando Araújo. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública, doutor Fernando. Bom dia, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Sempre uma honra estar aqui podendo falar sobre cirurgia plástica, especialmente cirurgia das mamas. Claro que quando você fala em cirurgia de mama, prótese, as pessoas imediatamente elas associam logo a uma questão estética. Eu queria começar pela questão de problemas de saúde, porque às vezes tem uma pessoa que tem muita mama, isso pode trazer problemas de saúde, tem a questão dos pacientes com câncer de mama. Sim, com certeza. Então, a gente falando de cirurgia das mamas, a gente abre um leque muito grande. Em se falando de prótese de mama, a gente vai falar de cirurgias reparadoras, como a cirurgia do paciente que faz o tratamento para a obesidade, paciente pós-bariátrico, atualmente ele utiliza muito prótese de mama. Cirurgia de reconstrução de mama, a reconstrução das mamas pós-mastectomia. Então, assim, estima-se que cerca de 70% a 80% das reconstruções de mamas são feitas com próteses mamárias. Além de outros tipos de cirurgias, correção de assimetria mamária, correção de mamas tuberosas, correção de deformidades genéticas como a síndrome de Poland, dentre outras cirurgias, são feitas com prótese. Que a prótese vai dar forma, ela vai dar consistência, ela vai dar volume. Chega muita gente dizendo assim, olha, fulaninha colocou uma prótese com o peso tal, no formato tal, porque que ali você escolhe por formato, escolhe por tamanho, tem todo um processo, mas tem muitos outros fatores que precisam ser levados em consideração. Mas tem muita gente que ainda chega assim no consultório? Sim, com certeza. Na verdade, a maioria, Geralmente tem alguém próximo que já tem uma prótese, Estima-se que no mundo cerca de 10 milhões de mulheres usem prótese. Isso são dados do FDA, o órgão regulador dos Estados Unidos. Mas é muito comum a paciente já chegar com informação prévia, Hoje o Dr. Google está aí também para informar, mas sempre tem uma amiga que colocou, então ela quer saber o perfil da prótese, Se é um perfil alto, baixo, moderado, o tipo da prótese, se é uma prótese redonda, se é anatômica, se é cônica, E elas se fixam mais no volume, no tamanho, Elas querem aquele tamanho que seja perfeito para ela. E aí a gente vai passar a falar sobre proporcionalidade, Então a prótese, ela vai atender ao desejo da paciente, Tem paciente que quer um volume menor, outra quer um volume médio, outra quer um volume maior, mas vai ter que estar proporcional ao seu corpo, Acho melhor a gente tentar aqui colocar um exemplo. Uma pessoa vai lá, faz uma dieta e aí perdeu muito peso por dieta, por atividade física, não por procedimento cirúrgico. Certo. E aí ela resolveu colocar uma prótese. Certo. E aí ela vai lá, coloca a prótese. Como ela vai escolher esse tamanho dessa prótese? É com a estrutura física que ela está naquele momento? Então, a escolha da prótese, ela vai depender da experiência do cirurgião e a gente tem umas bases de referência que são pelo próprio corpo da paciente. Uma das medidas mais fidedignas é a própria base da mama da paciente. Então, você pode ter uma paciente alta, mas que o tórax dela seja um tórax mais estreito. Então, essa prótese, a base dela, ela vai ter que caber naquela base do tórax. Então, a gente faz por medidas, o que seria uma prótese adequada, para aquela paciente. E também, é claro, não só a base do tórax, mas pela altura, pelo peso, pela quantidade de tecido que essa paciente já tem. Às vezes, a paciente pode ter uma estrutura maior, mas não ter quase tecido mamário. Já a outra pode ter uma estrutura menor e ter bastante tecido mamário. Então, você tem que considerar o que você vai colocar juntamente com o que a paciente já tem. Na reconstrução de mama, já é mais complexo ainda, porque quando é retirado apenas um lado, você tenta a simetrização com o outro lado, aí você tem que levar em consideração o peso do tecido que saiu, para poder comparar com o outro lado, e não só o peso, como o próprio volume. Daí a gente lança mão de moldes, que a gente chama, que são próteses que a gente pode colocar, que não são as definitivas, no momento da cirurgia, para ver se aquela encaixa de uma forma melhor para o resultado, Ou seja, tem que ter todo esse cuidado, porque, olha, não é uma cirurgia que a pessoa vai estar refazendo. E, geralmente, a gente tem que ter em sala mais de um tamanho. Às vezes, 2, 3, 4 tamanhos,
para que naquele momento da decisão você escolha aquele mais adequado, né? Rejeição. A rejeição ela é encarada como sendo aquela rejeição inicial, que seria uma infecção, vamos dizer assim, né? Que o organismo rejeita aquela prótese, mas pode ser através de infecção, com secreção, com sinais flogísticos, né? Com sinais sistêmicos, vai fazer com que a gente retire aquela prótese. Também é encarado como rejeição, que é chamado de contratura capsular. Então, sempre que a gente coloca um corpo estranho no organismo, no caso estamos falando de prótese mamária, mas poderia ser uma prótese de joelho ou algum outro tipo de prótese, é formada uma cápsula, que é um envoltório em volta dessa prótese, né? Então, com o tempo, essa cápsula ela pode vir se tornar uma cápsula que a gente chama de doente. Ela fica mais forte, ela fica como uma cicatriz mais grosseira. E isso pode levar à dor, à deformidade, né? Que o paciente venha a se queixar futuramente e necessite de retirar essa prótese. Então, a gente pode ter uma rejeição precoce, que seria mais ligada a uma rejeição com infecção das próteses ou implantes, ou uma rejeição tardia, que seria mais pela contratura capsular. Nesses casos, a pessoa ela refaz a cirurgia colocando outro tipo de prótese ou inviabiliza a colocação da prótese? Se for por algum tipo de infecção, o indicado é retirar essa prótese e fazer o tratamento com antibiótico terapia, né? E aguardar pelo menos uns 6 meses para recolocar algum tipo de prótese. É tudo que um paciente não quer e também que o cirurgião não quer para a paciente. Por isso que a prótese é uma das cirurgias que a gente mais se cerca de cuidados, né, com aquele material. Claro, gente, por isso que a gente está sempre batendo numa tecla aqui. Precisa procurar um profissional habilitado, um profissional experiente nessa área, porque a gente sabe que cirurgia não é brincadeira. Você está envolvendo ali anestesia, um corpo estranho, Claro. um corte, está abrindo ali o corpo de uma forma, por menor que seja a incisão. Claro. Você está expondo aquilo ali a qualquer tipo de infecção. Mais uma vez, importantíssimo você procurar um profissional que você se identifique também. A gente tem várias outras dúvidas, doutor Fernando, mas a gente vai precisar dar uma pausa. Daqui a pouco a gente volta esclarecendo mais dúvidas. Por exemplo, prazo de validade, tem uma idade mínima quando o procedimento para colocação de prótese, quando o procedimento é puramente estético ou não? A gente esclarece daqui a pouco, depois do intervalo.